Olá, meu nome é André Oliveira, eu faço o curso de Tecnólogo de Redes na FATEC Osasco. E o objetivo desse vídeo é demonstrar uma solução de Discovery Data adequado à LGPD para pequenas empresas. E vamos demonstrar um cenário onde nós vamos estar levando um servidor que vai ter a função de fazer uma análise de dados sensíveis no servidor de arquivos do cliente. E onde essa comunicação entre os dois servidores vai estar sendo feito pelo protocolo iSCSI, né, com o objetivo de interferir o mínimo possível na infraestrutura do cliente e na sua rotina, para que não impacte o ambiente de produção dele. Então, qual que é a ideia? Vamos lá. Do meu lado esquerdo do vídeo, o servidor, a nossa solução vai ser representada por essa máquina, onde tem o nome de servidor, e a máquina do cliente vai ser representada por essa máquina, onde tem o nome de cliente. Né? Então, uma vez na empresa, nós vamos precisar de duas coisas. Precisar de um IP válido na rede e que o cliente habilite o protocolo iSCSI através de um client que tem em toda a família de sistemas operacionais Microsoft atuais, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019, né, que ele vai precisar acessar esse client, iniciador de iSCSI, aonde ele vai colocar aqui o IP que ele forneceu para nós, para que a gente possa fazer a análise no servidor dele. Então ele forneceu o IP 192.168.15.80. Né? Do outro lado, no servidor, a gente já tem um serviço de iSCSI rodando na nossa solução, onde tem a ferramenta de Discovery Datas. Então, conexão rápida, conectado, só vai colocar o IP, vai estar conectado, concluído, ok. E vocês percebam o seguinte, aqui nós temos um HD no nosso servidor chamado Data Recovery. E a ideia, através do protocolo iSCSI, agora que os servidores já estão conectados, eu possa fornecer esse HD para o servidor do cliente, onde o cliente pode particionar, formatar e particionar do jeito que ele quiser esse HD e estar colocando uma cópia do servidor de arquivos dele, né, um backup, que ele pode ter feito de maneira antecipada ou fazer no mesmo na hora que ele desejar, que ele achar conveniente, tá? Então, uma vez que eu interliguei os dois servidores por iSCSI, eu vou vir aqui na ferramenta, atribuir disco a iSCSI. O IP do servidor da empresa é 192.168.15.70 e o nosso servidor está com final 80. Então, eu vou escolher o IP do servidor da empresa, próximo, atribuir, e vocês veem que o HD de Data Discovery que estava no nosso servidor, ele sumiu e ele apareceu no servidor do cliente, né, no servidor da empresa cliente. E o protocolo iSCSI ele permite que o sistema operacional hospedeiro do cliente entenda o disco como disco local. Se eu colocar aqui para vocês, vou vir aqui na ferramentas de gerenciar computador do Windows. Gerenciamento de disco. E aqui está um disco de 18 GB, Data Recovery, que eu disponibilizei para o servidor do cliente através do protocolo iSCSI, né, que é um protocolo que é fornecido através do IP e ele tem uma performance melhor do que o protocolo SMB para grande quantidade de arquivos e velocidade também. Né?
Então aqui, se ele quisesse, ele poderia excluir o volume, formatar o disco, particionar da maneira que ele quisesse. Tá. Uma vez que o servidor, não, que o HD está na máquina do cliente, ele já previamente separou um arquivo de backup, que seria representado por esse servidor zipado, né? Esse arquivo servidor 7zip zipado, e ele estaria copiando para esse HD Data Recovery, que para otimizar o vídeo, eu já copiei o arquivo e já descompactei ele nesse HD. Então, a quantidade de arquivos que tem nesse servidor, né, que a gente está emulando, é uma quantidade pequena para a gente poder fazer os testes de maneira rápida. Né, ele tem 406 arquivos, 12 pastas. Poderiam aí ser centenas de milhares de arquivos, dezenas de gigabytes. Né? Uma vez que ele fez o backup, ele vai falar, olha, fiz o backup, não vou estar trabalhando com o ambiente de produção dele, né? Então eu não vou estar impactando no ambiente da empresa. E ele dando ok, fez o backup, copiou, então beleza. A gente volta aqui para o aplicativo do nosso servidor, a SCSI, atribuir disco virtual a SCSI. Opa, atribuir disco, tá? A SCSI, e o meu HD, né, que na verdade, eu vou explicar melhor isso, tá? Mas o HD que eu forneci para ele copiar os dados para que eu possa fazer a análise, ele já copiou, então eu vou trazer esse HD novamente para o meu servidor onde está rodando a aplicação. Seleciono o IP do meu servidor local, próximo, atribuir. Feito isso, fechar, ele some com o HD Data Discovery do servidor do cliente e aparece no servidor onde tem a solução de classificação de dados. Né? Então, o que acontece? Na verdade, esse HD, ele sempre fisicamente ele estava no servidor que eu trouxe para a empresa do cliente, né? No meu servidor. E através do protocolo SCSI, através do IP, eu forneci esse HD para a máquina hospedeira. Tá, essa é parte da solução só para pegar os dados. Agora nós vamos usar uma ferramenta nativa do Windows Server 2019, e ela é nativa desde a época do Windows Server 2008, só que muito pouco divulgada, muito pouco explorada nessa parte de descoberta de dados. Ela é uma filter do Windows Server 2019, que tem que ser instalada, né, que é o gerenciador de recursos do servidor de arquivos. E essa ferramenta ela tem várias funções. Ela pode atribuir cota de usuário de disco cota de disco para usuários do domínio da empresa. Ela pode barrar arquivos executáveis, né, de serem baixados ou de rodarem no servidor, arquivos de música, entre outras coisas. E ela tem esse recurso, né, de classificação de dados, onde ela vai buscar dentro dos documentos de Word, PDF e outros arquivos, dados sensíveis, desde que eu configure ela. Né? Então ela tem filtros, regras, e eu posso, a partir do momento que eu descobrir esses dados, eu posso atribuir uma função, uma tarefa, né? Como, por exemplo, se você achar tais dados sensíveis, eu quero que você tire dessa partição, tire dessa máquina e jogue para uma outra partição onde eu vou tratar esses dados, onde eu vou dar, junto com a gestão da empresa do cliente, uma finalidade para esses dados. Tá? Então, vamos demonstrar aqui uma regra. Né?
que já está pré-definida por mim. Classificação, configurar. Aqui, nesses parâmetros que a gente vai colocar, eu poderia colocar uma expressão regular, que poderia estar trazendo um RG, um CPF, através de um código numérico, ele busca nos documentos o que seria equivalente ao CPF, RG e outras coisas. Mas no caso aqui eu vou usar só caracteres normais, né? Uma cadeia de caracteres normais e que poderia ser uma cadeia de caracteres, como que fala? Reconhecendo letras minúsculas e maiúsculas, né? Vamos lá. Então aqui eu coloquei eu quero que ele me procure nos documentos do servidor de arquivos qualquer documento que tenha atestado, um atestado médico, que é um dado sensível, que não pode ficar sem uma documentação, sem como que eu posso dizer, desprotegido, um servidor de arquivos sem ser tratado, né, por causa do que a LGPD pede hoje para proteção de dados de pessoas físicas. Né? Então vamos lá, ok, escolhi o documento, eu vou agora pedir para ele buscar isso no servidor de arquivos. Ah, detalhe. Então, assim, o meu HD aqui, Data Recovery G, né? Unidade G. Eu vou ver se a regra que eu fiz está para a unidade G. Opa, tá aqui, ó, Data Recovery G, eu já tinha configurado, mas o escopo G servidor, foi aqui que eu configurei, tá? Adicionei a unidade. Então, beleza, vou mandar ele buscar. Nesse momento, ele está fazendo uma análise. Como eu estou fazendo um simulado, ele vai demorar por volta de 40, 50 segundos para estar trazendo esse relatório para mim e falando quantos documentos tem com a palavra testado. Essa é uma ferramenta que já vem no Windows Server 2019, mas é pouco explorada. Ele está demorando um pouquinho mais porque eu acabei colocando ele para fazer essa busca em segundo plano. Vou mandar buscar novamente, que eu não sei se eu executei. Executar a classificação, executar em segundo plano, não, vou executar agora. Pronto. Tá, eu tinha feito errado. Bom, ele não achou nada com o nome de atestado no servidor de arquivos, então agora vamos fazer diferente. Vamos colocar caractere especial, vamos tirar atestado. Vamos colocar, por exemplo, algum documento que tenha gênero, idade, nome e e-mail. Configuro para que seja cadeias de caracteres normal. Dou um OK. Opa.
dou um OK e mando ele executar. Ele deve levar uns 40 segundos. Um pouco mais, um pouco menos. Bom, aqui ele achou 2 arquivos, aparentemente, dentro do arquivo Chile, né? Vamos ver o que tem aqui nessas informações. Clicando aqui. Chile. Opa! Então ele me achou um documento onde tinha o que eu pedi para ele procurar. Se tiver um documento que tenha nome, e-mail, idade e gênero, traz para mim. E ele acabou trazendo a informação. Daqui eu poderia já pedir uma ação, que ele tirasse dessa unidade G e jogasse para uma unidade onde estaria uma pasta proteger, alguma unidade qualquer para que eu pudesse tratar esses dados. Vamos procurar, vamos fazer outro tipo de pesquisa. Eu quero que ele busque para mim qualquer documento que tenha a palavra CPF. Ok, ok. Mandar procurar de novo. Então, beleza, ele me achou aqui 94 arquivos. Né? Ele me dá um gráfico do tamanho da quantidade, arquivos do Office, outros arquivos e tudo mais. Vamos procurar aqui. Ele me achou um arquivo chamado compras dentro do diretório TI. E também achou um arquivo compras dentro do diretório comercial. Vamos clicar aqui. Compras. Então ele me trouxe documentos que tinham no corpo do documento a palavra CPF. Ou seja, aqui teria um documento de CPF, número de cartão de crédito, data de validade, código de segurança, dados sensíveis do usuário. Então a ferramenta cumpriu o seu propósito. Vamos ver um outro documento também. Bom, aqui eu não vou abrir porque são dados pessoais, mas assim, ele me trouxe dados do João, provavelmente recibos, aonde tem CPF. Bom, vamos abrir uma conta aqui. Ele falou do João. E aqui a gente vê que tem o CPF, um documento com CPF, então ele me trouxe tudo e são dados sensíveis que eu tenho que proteger. Bom, feito isso, eu termino aqui essa demonstração da ferramenta. É uma ferramenta que está em evolução, né? A gente está desenvolvendo. Eu gostaria de mostrar para vocês qual que seria o protótipo. A ideia é que os nossos técnicos de campo tenham um servidor do tamanho de um Arduino, mas com um poder computacional interessante. Aqui, por exemplo, a gente tem um processador quadricore com 4 placas de rede gigabit, 16 GB de memória e um HD mSATA que pode ter de 512 GB a 1 TB, depende da quantidade de informação que o cliente tem que tem que ser analisada. Espero que vocês possam ver, né? É do tamanho. Aqui está a minha carteira da FATEC. Vocês podem ver que é bem pequeno, né? E um consumo de energia baixíssimo.
Bom, com isso eu encerro essa pequena demonstração da ferramenta, que ainda tem muito que evoluir, né? Mas que já vai cumprir o seu propósito de ajudar pequenas empresas a se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados a um custo acessível para elas. Ok? Um abraço, até a próxima.